Olá, bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha o administrador, economista e deputado estadual reeleito com 50.679 votos, Adriano. Em seu primeiro mandato, ele foi líder da bancada do Partido Verde na Assembleia Legislativa e presidiu a Comissão de Assuntos Econômicos e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Seja bem-vindo, deputado Adriano. Muito obrigado, John, por nos receber aqui no seu programa e obrigado a toda a audiência do seu programa. Parabéns pelo programa de sucesso. Nós agradecemos o convite aqui por ter vindo no Resenha. Bom, vamos logo direto ao assunto. Vamos falar das últimas eleições, deputado, em que o seu grupo político foi derrotado, uma derrota para o governador Flávio Dino, depois de 60 anos, o único representante, o deputado Adriano, sem representante em Brasília, sem representante no Congresso. Como que o senhor analisa esse resultado para o seu grupo político? Eu analiso de forma muito natural. Eu acredito que é um ciclo político. O que ocorreu faz parte da democracia. Eu acho que nós tivemos bons nomes que concorreram, com história, e o povo quis dessa forma e nós respeitamos. É claro que nós temos alguns processos na justiça, né, de abuso de poder econômico, abuso de poder religioso, abuso de poder político, que estão tramitando na justiça eleitoral. E os candidatos, né, que ganharam as eleições vão ainda ter a oportunidade de se defender, né? Eu acredito que foi uma eleição que certamente teve seu resultado, mas algumas questões ainda vão ter que ser explicadas para o Tribunal Regional Eleitoral. Qual foi o tipo de abuso que aconteceu em relação à candidatura do Flávio, em relação à vitória que ele obteve nas urnas, já que foi 60% dos votos? Nós acreditamos que houve um abuso de poder religioso do lado de alguns candidatos, né? Entendemos que, e hoje já uma orientação do STF contra o abuso de poder religioso. Vimos algumas igrejas e líderes religiosos no nosso estado pedindo votos aos seus seguidores, questões que não podem ser feitas, que são ilegais, vamos dizer assim, né? Mas, como eu disse, houve as eleições, nós respeitamos o resultado da eleição, porém, existem questões, assim como esta do abuso de poder religioso, outras do nível do abuso de poder político, como, por exemplo, várias obras espalhadas pelo Estado, que nós vimos durante as eleições, obras estas que não existiam antes das eleições e que caracterizaram de uma certa forma um abuso de poder, ao meu ver. Mas claro que a justiça ainda terá que dar o seu parecer em relação a isso. Mais uma vez repito, John, acredito, confio e respeitamos o resultado das urnas. Mas existem alguns abusos que acredito que aconteceram que ainda vão ter que ser melhor explicados. Esta é a questão principal dessas ações que foram colocadas na justiça, inclusive do próprio lado da chapa do governador, tem também ações contra a nossa chapa e assim por diante. Então nós precisamos realmente passar a limpo se essas eleições foram umas eleições que utilizaram o poder dos leões e a sua influência, ou se foram eleições realmente limpas no estado do Maranhão. Você trazendo a memória, rememorando, a questão do Jackson Lago. Também obteve um processo na justiça, houve um processo Sim. na justiça. Vossa Excelência acha que ali foi justa a cassação do ex-governador Jackson Lago? Eu acho que foi justa, sim, porque, afinal de contas, o nosso Tribunal Superior, né, eleitoral, assim o quis, com provas cabais. Nós todos sabemos, nem todos talvez, mas para quem acompanhou, viu o esforço do então governador Zé Reinaldo, à época, de se sentindo de uma certa forma contrariado com o seu grupo político, à época, despejou muito dinheiro na campanha do Jackson. E
certamente, quando você utiliza de muito poder político e abuso de capital, você assim tem, é claro, as consequências. Então são consequências que certamente terão que ser avaliadas. Sei que o senhor não gosta quando se fala em oligarquia. E você até atribui, por exemplo, que muitos nomes hoje da oposição já estiveram no grupo Sarney. Houve uma oligarquia no Maranhão, governou 40 anos, 50 anos. Qual a sua avaliação em relação a isso? John, eu acredito que não existe oligarquia. Eu acho que a oligarquia foi uma invenção muito bem feita, aliás, do nosso grupo de oposição, da ala principalmente de esquerda do Maranhão, que inclusive fez parte de alguns governos da Rosiana, né? Lembrando muito bem que o pai do Flávio Dino trabalhou a vida inteira com o grupo Sarney, né? E assim o PCdoB já fez parte do governo Rosiana, enfim. E todos aqueles hoje que estão, né, no grupo do Flávio Dino, a grande maioria que está no grupo do Flávio Dino, já passou pelo grupo Sarney. Agora, você falar que existe uma oligarquia de 50 anos, e dentro desses 50 anos você tem aí o Castelo, que rompeu com o grupo, você tem aí o Jackson, você tem o Flávio Dino, e você tem o pai do Roberto Rocha, e vários outros, que aqui se a gente for listar vai passar muito tempo, mas e vários outros que foram governadores do estado e que romperam com o grupo Sarney. Cafeteira, hoje Cafeteira, o herdeiro político do Cafeteira, hoje se encontra um dos grandes articuladores do governador Flávio Dino. Agora virou secretário, né? Foi líder do governo na gestão passada. O próprio Cafeteira rompeu também com o nosso grupo durante a época que era governador. Então, a gente não pode acreditar a uma pessoa só, ao Sarney, 50 anos de gestão no governo do estado, e muito menos nós não podemos acreditar as gestões de vários prefeitos que passaram pela nossa cidade. São Luís mesmo, São Luís hoje nós podemos chamar São Luís de uma oligarquia do PDT? Eis a resposta. O PDT já está há quantos anos aqui em São Luís, no comando de São Luís? Podemos chamar também de oligarquia do PDT? Então, eu acredito que chamar oligarquia um grupo que, tudo bem, tem uma influência, a Rosiana teve vários anos de mandato, o Lobão, muito bem, eu acho que tem a sua parte, tem a sua contribuição na história, claro, mas 50 anos eu acho que é desleal com a nossa própria história. Eu acho que a gente não pode hoje chegar em São Luís e dizer não, São Luís tem seus problemas por causa do PDT. Eu acho que a gente tem que avaliar sim as gestões de cada um. Eu acho que tiveram também alguns prefeitos de São Luís que foi eleito pelo PDT, que fizeram gestões razoáveis na cidade, né? Outros não, mas outros sim. Houve aquele acordo entre o Jackson e a Rosiana naquela disputa da prefeitura? Isso é verdade? Eu não sei, até porque eu não estava na política ainda, né, John? Falar um pouquinho de mim, assim, sim, claro. Eu entrei na política com 34 anos, aliás, nunca tive nenhum cargo político, poderia ter tido, né? Poderia ser secretário da Rosiana ou de algum outro aliado, poderia ter tido um emprego em algum gabinete de algum deputado, alguma coisa assim, que hoje nós sabemos que existe muito. Mas, aos 39 anos, apenas que eu virei funcionário público, porque eu virei deputado estadual. Ou seja, eu nunca tive nenhum emprego, seja no governo estadual, seja no governo federal, nunca tive nenhum emprego, e o meu primeiro emprego público foi como deputado estadual aos 34 anos, tendo uma votação de quase 48 mil votos no estado do Maranhão, pelo voto legítimo do povo e já na oposição. Então, hoje estou com 38 anos, 4 anos apenas como ente público, mas com voto popular. Então, o que eu quero dizer a você é que eu acredito que
nós precisamos ver a política no nosso Maranhão, de fato, de uma forma, de uma visão nova, de uma visão sem filtros, sem esse filtro do Sarney anti-Sarney, sem esse filtro do, vamos dizer assim, do PDT na ilha contra PDT. Daqui a pouco eu já estou esperando que vão chamar aqui que a ilha tem uma oligarquia do PDT. Será que isso é um bom debate para São Luís, no momento em que precisamos falar sobre gestão, sobre mobilidade urbana, sobre saúde, sobre educação, sobre uma série de segurança, uma série de assuntos que nós precisamos realmente debater e não ficar remoendo politicamente. A oposição fala, seus adversários, que você se elegeu a primeira vez montado na base da estrutura do grupo Sarney, da Rosiana, que era governadora do grupo, mas agora você foi reeleito também e sua votação aumentou. A que se deve isso? Tanto não é verdade o argumento de que eu fui eleito pela estrutura de algum governo, que, mesmo continuando na oposição, na minha segunda votação eu tive mais votos ainda do que a primeira. Mas não fui eu que tive, né? Foi um projeto, foi as pessoas que me ajudaram, as pessoas que confiaram em mim, o trabalho que nós executamos lá na Assembleia Legislativa, uma oposição séria, uma oposição coerente, que nós vamos continuar. Então minha votação aumentou. Então hoje, esse argumento foi completamente desmontado. Como eu poderia ter tido o apoio dessa oligarquia que para mim não existe, e me elegi, e agora completamente na oposição, sem governo do estado, sem prefeitura, enfim, você sabe, você falou muito bem aí, com todas as dificuldades que nós tivemos, eu consegui me reeleger ainda com mais votos. O senhor citou que o Flávio participou do grupo Sarney, você citou vários nomes, Cafeteira, Castelo, outros nomes aí, e citou o Flávio, mas o Flávio na época, até o pai pode ter sido, mas o Flávio não, ele não participou ali do grupo. Ou participou? Sim, participou. Mas como? Na primeira eleição de Flávio Dino, a prefeito de São Luís, ele teve um apoio, sim, do grupo Sarney. Naquela eleição que ele foi derrotado contra o Castelo. Mas como? Conta aí esses detalhes aí. É só você pegar, Diogo, já que você gosta de polêmica, e levante os jornais, o Estado do Maranhão e várias outras declarações que foram feitas por membros do grupo Sarney e análises que foram feitas pelo grupo, que você verá nitidamente ali um apoio ao Flávio Dino em detrimento ao Castelo. Mas eles não tinham candidato na época, o grupo Sarney naquela época, até o Coutrinho era candidato pelo grupo, se eu não me engano. E como que foi esse apoio então, Flávio? No segundo turno. No segundo turno contra o Castelo. O Castelo. Houve esse apoio. Houve esse apoio. Mas não oficial. Para mim foi. Agora, para quem talvez não visse as coisas deste ângulo, talvez não foi. Mas para mim e para todos que acompanharam e viram, esse era um apoio oficial. E por que depois não aconteceu mais esse apoio? Depois aconteceu sim. O Flávio Dino, quando ele foi para Embratur, ele esteve na casa do José Sarney, acompanhado do meu pai, do Sarney Filho. E foi lá visitar o ex-senador? Visitar o ex-senador Sarney. Dilma era presidente à época. Inclusive, ele também, o próprio José Sarney já falou isso em uma entrevista. E ele pediu o apoio e o não veto do Sarney com a Dilma para que ele pudesse virar presidente da Embratur. E assim o fez. Ele foi à casa do José Sarney, na Península dos Ministros, em Brasília, e fez essa solicitação. O Sarney Filho também estava presente e, de forma muito democrática, o José Sarney disse que não ia intervir nisso e que não ia, de forma alguma, vetar um maranhense na presidência da Embratur. E nós sabemos que isso, o cargo do Flávio Dino na Embratur, foi uma forma, né, dele se viabilizar para a sua carreira política. Mas como que o senador Zé Sarney ia colocar um adversário na Embratur para que ele fosse logo depois candidato contra o grupo do próprio Sarney? Exatamente, essa aqui é a história. O grupo Sarney, e aí eu posso falar, porque eu faço parte, talvez o grande erro seja não pensar dessa forma
essa forma ditatorial e talvez maquiavélica que é o pensamento dos comunistas aqui no Maranhão. O José Sarney deu o aval, deu o ok, porque entendia que para o Maranhão seria bom ter um presidente da Embratur no poder da máquina da Embratur, e não pensou talvez numa consequência política para o estado do Maranhão. Então são essas questões, John, que nós precisamos entender, né? Por que ele fez isso? Se politicamente não seria bom para ele, já o José Sarney, que é tão respeitado como estrategista e tudo, talvez fosse um erro estratégico. Mas eu acho que naquele momento ele não via o Flávio Dino como uma pessoa que poderia ser tão, vamos dizer assim, eu não quero usar uma palavra muito pejorativa, mas ser tão violento contra a história do José Sarney como o Flávio Dino foi. Naquele momento, ali na sua casa, eu tenho certeza absoluta que o Flávio Dino em nenhum momento passou que ele poderia ser um adversário, um inimigo tão agressivo no que diz respeito a macular ou a tentar macular a biografia do José Sarney. Ele já tinha sido candidato a governador contra a Rosiana. E depois ele foi derrotado nessa eleição e conseguiu um cargo. A presidente Dilma chamou ele para a presidência da Embratur. Então ali já havia havido um confronto, uma rivalidade, um confronto de ideias e um confronto político no Estado. E aí fica meio confuso por que o Sarney, se tivesse poder de veto, não vetou o Flávio. Mas em relação a isso, já por outro lado, o Pedro Fernandes disse, na época, já no governo Temer, que foi vetado pelo Sarney. Ou seja, não é um paradoxo, então? Olha só, na política tem essas coisas. Por exemplo, o Flávio Dino, nesta eleição que você está citando, foi candidato contra o Jackson Lago também, né? Isso. E acredite, acho que você lembra que eles eram aliados. O Flávio Dino e o Jackson Lago eram aliados e foram na eleição um contra o outro. Então na política tem essas coisas. O Jackson Lago já foi aliado de Rosiana, o Flávio Dino, como eu disse, já foi aliado do grupo Sarney durante as eleições contra Castelo, aqui na ilha, digo e repito. O Flávio Dino teve o aval de José Sarney para a Embratur no governo Dilma, porque imagine, o José Sarney era muito forte no Senado e a Dilma deu esse poder, o PT à época deu esse poder de veto ao José Sarney, mas ele não foi contra. Talvez seja essa personalidade democrática e republicana de José Sarney que foi o responsável, você sabe muito bem disso, pela transição, né, da ditadura militar para a democracia. Então, talvez essa personalidade do Sarney, que é uma personalidade agregadora e democrática republicana, tenha feito ele cometer talvez não sei, não posso julgar aqui, mas você está dizendo, um erro estratégico, eleitoral. Então, se ele errou com o Flávio, ele não errou com o Pedro Fernandes, então. Já que vetou o Pedro Fernandes. O problema é que o Flávio, eu estou lhe dizendo que ele não vetou, porque eu sei disso, porque o Flávio esteve lá, na casa dele. O Flávio foi com quem lá? Com o Sarney Filho. O Sarney Filho levou o Flávio na casa do Sarney. O Flávio ligou para Sarney Filho e pediu para Sarney Filho para levá-lo até o Sarney, porque ele queria fazer esse pedido para o Sarney não vetar ele na Embratur. E aí o Sarney Filho, que sempre se deu muito bem, eles foram deputados federais juntos, o levou até lá e fez esse pedido para ele. Então, isso aconteceu, eu posso lhe afirmar que aconteceu. Agora, essa questão do Pedro Fernandes, eu não posso lhe afirmar porque, em primeiro lugar, eu não acredito que isso tenha acontecido. Eu não acho que isso aconteceu. Quem disse foi o Pedro? Ele disse, mas ele viu o José Sarney vetando ele? Ele estava na casa do José Sarney? Quem levou ele na casa do José Sarney? Né? Então, ele disse, mas ele não sabe. Ele não esteve lá, ele não sabe quem vetou. Eu acho que quem o vetou foi o presidente do PTB. Eu acho que foi o Jefferson que vetou
o Pedro Fernandes, porque o Jefferson já queria desde então colocar a sua filha, a Brasil, naquela vaga. Só que a Cristiane Brasil naquela vaga. Só que o que aconteceu? A rasteira que o Jefferson deu em Pedro Fernandes, como aliado do Flávio Dino e talvez sem saída, quis colocar a culpa em José Sarney, que é sempre culpado de quase tudo que o Maranhão tem aqui, e todo mundo culpa ele. Infelizmente é assim, mas aqui eu estou querendo repor a verdade. Então quis culpar o José Sarney, porque é fácil culpar o Sarney, mas na verdade ele levou uma rasteira da Cristiane Brasil e do Jefferson, presidente do seu partido, não teve a coragem de sair do PTB, e o que aconteceu? Acabou que o Jefferson levou uma rasteira dele mesmo, porque a filha teve aquele problema todo e não conseguiu, talvez, eu acho que nem conseguiu se eleger a deputada federal, né? Talvez para o Jefferson teria sido melhor ele não dar a rasteira no Pedro Fernandes e ter deixado o Pedro Fernandes ser ministro. Eu ia achar melhor, porque ia ter um maranhense lá e essa fofocalhada, que foi o Sarney que não autorizou, ia ter acabado. Talvez até Pedro Fernandes agradeça de não ter participado do governo Temer. Acho que ele até agradece hoje se acontecer realmente o veto. Talvez. Deputado, está muito boa a conversa. Daqui a pouco a gente continua, vamos ao intervalo. Fica aí atento, ligado. Daqui a pouco mais revelações aí com o deputado Adriano. De volta com o programa Resenha e aqui ao meu lado o deputado estadual Adriano. Deputado, nós já comentamos no início, fizemos aí uma análise inicial sobre a derrota nas eleições do Grupo Sarney e do MDB, consequentemente. A que você atribui a essa derrota e qual será o futuro político do partido e do Grupo Sarney do Maranhão? Bom, John, eu só posso falar pelo meu partido, que é o Partido Verde. Pelo MDB, eu não tenho nem autorização e nenhum tipo de autoridade para falar do PMDB, porque eu nunca fiz parte do PMDB. É até uma indelicadeza falar de um partido que eu não faço parte, até como presidente do Partido Verde, que hoje eu sou. Então, eu desejo muita sorte ao PMDB. Eu acho que é um partido grande, é um partido que tem uma história, é um partido que é muito forte no Maranhão, continua sendo muito forte no Maranhão. Nós sabemos que na política, uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo. É um ciclo que vai se renovando a cada dia, a cada ano. Nós podemos parar para pensar o que era o PCdoB há 4 anos atrás. Mesmo nas eleições de Flávio Dino, o PCdoB tinha 4 prefeitos. Depois que o Flávio Dino ganhou as eleições, o PCdoB cresceu nas eleições municipais, porque faz parte da dinâmica que aqui no Maranhão dos prefeitos fazerem parte do Partido dos Leões, que eu chamo, que é o partido que está alojado nos Leões. Então, na época que a Rosiana era governadora, no governo retrasado, que ela era governadora, porque o governo passado é o governo do Flávio Dino, mas o governo retrasado, quando a Rosiana era governadora, o PMDB era o partido que tinha mais prefeito. Agora é o PCdoB, junto com o PDT, partidos aliados. Então, isso faz parte dessa dinâmica. O PV, que também era um partido mediano para grande, perdeu muitos prefeitos que foram para o PDT, o PCdoB e tudo isso. Então, faz parte dessa dinâmica, dessa dinâmica da política. Então, eu acredito que o MDB, ele é grande, ele tem que decidir, acredito, o que fazer agora, Existe um problema interno, de disputa interna dentro do PMDB, mas eu acho que eles vão se resolver e eu acredito que eu gostaria que o PMDB tivesse sucesso. Por que eu digo isso? Eu gostava antes de brincar que nós éramos partidos irmãos, onde o MDB estava, o PV estava. Pode ser que na política, como ela é muito dinâmica, nós podemos nos separar ou podemos andar juntos. Nós tivemos essa semana a composição do bloco de oposição, em que está o PV e o MDB. Entendemos que dentro desse bloco de oposição, alguns vão fazer oposição mais fiscalizadora, outros menos fiscalizadoras, outros terão um perfil mais independente. Então,
O que eu acho? Eu acho que agora nós estamos nesse novo momento, mas eu, John, vou te dizer um negócio, eu só acredito em uma coisa para a política. A política, ou você é situação, ou você é oposição. Não existe meio termo. Vimos o que aconteceu agora aqui em relação ao PT e ao Bolsonaro e ao PSDB que poderia virar o jogo e ganhar do PT, não conseguiu, perdeu para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro simplesmente foi o único que fez oposição ao PT e ganhou. Então, hoje o PT faz oposição ao Bolsonaro e está no páreo. Então, eu acredito em duas formas. Ou você é governo, ou você é oposição. E o PV é oposição e o Adriano é oposição. Nós temos aqui um vídeo do deputado Roberto Costa, que é um dos candidatos a presidente do MDB, e ele fala agora sobre a postura, né, do partido e também sobre o futuro do grupo. Vamos acompanhar o que o Roberto falou. É que na hora de se montar o time para se jogar, nós fizemos algumas escolhas que não estavam adequadas para essa partida. Qual a escolha, Roberto? Eu acho que a montagem da chapa. Eu acho que tinha a governadora Rosiana, mas o Senado precisava ser oportunizado outras opções. O que vinha se discutindo aqui exatamente era a questão da política tradicional, que a sociedade estava rejeitando naquele momento em todo o Brasil. É isso mesmo, deputado? Chapa pesada, políticos tradicionais, vocês erraram mesmo? John, eu não vou concordar com o meu colega Roberto, infelizmente. Porque eu acho que essa foi a chapa correta. Ora, quem tem mais experiência... E na chapa estava seu pai, né, inclusive. Estava meu pai. Quem tem mais experiência do que Rosiana, governadora algumas vezes do Maranhão, senadora, deputada federal. Quem tem mais experiência do que Lobão, ministro das Minas e Energia, senador, ex-governador do Maranhão para ser senador. Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente 2 vezes em 2 governos diferentes, deputado federal, líder do PV. Ora, eu posso falar pelo meu partido. O Partido Verde, que estava coligando com o MDB, tinha direito a indicar uma das vagas. No meu partido, no PV, não tinha nome melhor e mais adequado do que o Sarney Filho, candidato a senador. Tanto é que ele teve mais de 700 mil votos e eu acho que o Sarney Filho merecia e tinha história para ser senador. Então, eu não vejo problema nenhum nessa chapa. Eu acho que era a melhor chapa que nós tínhamos para ganhar. Só que, como eu lhe disse anteriormente, as condições, o poder do Palácio dos Leões, os partidos que eram inúmeros lá do outro lado, o tempo de TV, tudo jogou contra o nosso grupo. E faz parte, é isso aí, a política é isso aí, né? Mas a chapa foi acertada, certamente. Você não acha que a Rosiana não era uma candidata, já foi governadora 4 vezes, houve um certo desgaste em relação ao nome dela, você não acha que isso acabou prejudicando aí a eleição dela, a disputa, tanto para o Senado quanto para o governo? Eu não acredito nisso, eu acredito mesmo na força dos leões, eu acredito mesmo na força política. Eles tiveram lá quase todos os partidos com muito tempo de televisão e força política no interior, enfim, estava apoiando o Flávio Dino, teve aí, como eu já disse há pouco, muito abuso de poder econômico, religioso, político, e eu acho que não é o momento da gente pensar que o que ocorreu foi um desgaste da Rosiana, até porque as pesquisas, e eu tive acesso a várias pesquisas, estavam dando ela muito bem no começo das eleições, ela estava indo muito bem, ela tinha serviço para mostrar para a população, né, assim como os nossos candidatos a senador. Então, eu acho que não foi uma questão de composição de bloco, eu acho que foi realmente uma força muito grande, que historicamente o Palácio dos Leões ganha as eleições aqui, né? Essa tradição foi quebrada com a Rosiana e o Edinho, né? Mas dessa vez o governo do estado conseguiu trabalhar
direito para fazer os seus quadros. Qual era a análise que se fazia na época, deputado? Na época fazia o seguinte: bom, nós temos o grupo da Rosiana, que fez alguns governos bons e outros ruins, digamos assim, péssimos em relação à população maranhense. Tínhamos o Flávio, que representava a continuidade do governo, mas não tínhamos uma terceira via. Então a população fazia a seguinte análise: bom, vamos continuar com o Flávio para não voltar para o governo da Rosiana Sarney, que foi um governo, digamos assim, que não avançou em várias áreas e deixou um legado de miséria, pobreza e indicadores sociais muito abaixo do esperado. Você acha que não foi isso, então? De forma alguma. Não houve erros no governo da Rosiana? Não, houve erros no governo da Rosiana, como existem erros no governo Flávio Dino. Agora, sobre a questão do Flávio Dino. Ora, um governo que aumentou a quantidade de miseráveis no Maranhão, que foi o governo de Flávio Dino. O governo da Rosiana diminuiu a pobreza no Maranhão. E o do Flávio Dino aumentou a quantidade de miseráveis. Isso não sou eu que estou falando, isso é o IBGE. Ora, a governadora Rosiana, ou seja, gosto de frisar isso, governo retrasado, gente, porque o governo passado foi o governo de Flávio Dino, o governo passado foi o governo de Flávio Dino e o atual de Flávio Dino. O retrasado, que foi o último governo de Rosiana, ela fez uma das maiores gestões de saúde do Norte e Nordeste. Tinha hospitais, municípios pequenininhos que receberam hospitais de 20 leitos e que hoje estão sendo fechados. A exemplo de Matões do Norte, aqui que vimos recentemente. As UPAs no governo Rosiana, elas funcionavam. Muitas pessoas não iam a hospitais privados porque tinham as UPAs que funcionavam muito bem. Hoje nós vamos nas UPAs, primeiro, falta de pagamento dos profissionais, segundo, falta de medicamento. Então muitas coisas no governo Rosiana funcionaram. Claro que outras coisas ela deixou a dever, como o governador Flávio Dino, que aumentou o número de miseráveis no Maranhão. A economia do Maranhão vai de mal a pior, apesar dele aumentar os impostos. O PIB do Maranhão, que é a riqueza, enquanto na época da Rosiana crescia 5%, 10% ao ano, hoje no governo Flávio Dino cai, é um dos piores do Brasil, abaixo da média brasileira. A saúde no governo Flávio Dino é terrível e outros problemas. Então nós temos que medir os avanços de cada governo. Todos os governos tiveram avanço e todos os governos tiveram questões mais fracas. Então nós não podemos dizer, o Flávio Dino ganhou as eleições puramente porque ele é um excelente gestor. Eu não acho, porque ele aumentou os impostos, a economia não deslanchou, a saúde está um caos e várias áreas do seu governo não vão bem. Oposição na Assembleia Legislativa. Você foi eleita recentemente líder do bloco de oposição. Quem será realmente oposição? PV, MDB, Roberto Costa, César Pires? Quem é a oposição hoje ao governo Flávio Dino na Assembleia? Bom, o bloco de oposição, John, é composto por 5 deputados, que são os deputados do PV e do MDB. O PV tem 3 deputados, que sou eu, o César Pires e o Rigo Teles. E o MDB tem 2 deputados, que são o Roberto Costa e o Arnaldo Melo. Nós tivemos essa semana uma votação que conseguimos testar mais ou menos quem votou a favor da oposição. E nós tivemos 3 votos a favor da oposição e 2 votos e 3 votos contra, né? Porque nós temos na oposição também, que não está no nosso bloco, o Wellington do Curso, que é do PSDB. Ele é o único deputado do PSDB que está na oposição, mas não está no nosso bloco, não integra o nosso bloco. Então nós vimos nessa votação que o Wellington do Curso, o Adriano, eu e o César votamos com a oposição e o Roberto, o Arnaldo e o Rigo se absteram, não votaram. Então, isso aí é um parâmetro. O que nós podemos tirar disso? Nós podemos tirar que alguns deputados vão fazer uma posição mais acirrada e outros deputados vão ter uma postura mais independente, né? Por exemplo, o Roberto, que veio aqui no seu programa e falou que se mostrou mais
propenso a uma postura mais independente. Vamos ver, deputado. Nós temos aqui o vídeo, vamos acompanhar. Nós temos que ter um poder de comunicação e um poder de articulação com essas novas lideranças, para que o partido possa buscar o seu caminho. Não é diminuir o debate e dizer assim, nosso papel hoje aqui no Maranhão é sermos oposição ao governador Flávio Dino. Por quê? Quer queira, quer não, o governador Flávio Dino teve 60% dos votos. Então ele teve o respaldo da população. O que nós vamos ter que discutir, isso de uma forma madura, é se os projetos que o governador Flávio Dino que serão apresentados para o Maranhão são projetos que irão beneficiar a população ou não. O que for beneficiar, eu não posso ter vergonha nem me esconder e dizer que vou ser contra porque foi apresentado pelo governador Flávio Dino. Essa posição que você vai adotar na Assembleia? Não, a minha, como eu lhe disse... Você concorda primeiro com a afirmação dele? Não, eu concordo o seguinte, claro que se houver aumento de servidores do Tribunal de Justiça, que eu sou a favor, algumas questões que são direitos adquiridos e que são questões urgentes e que o povo realmente anseia, lógico que nem eu, nem qualquer um da oposição vai votar contra. Agora, eu posso te garantir, John, a maioria dos projetos de lei que passam na Assembleia Legislativa e que vem do Executivo contém pegadinha. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, muito marcante, desse projeto de lei que veio com aumento dos impostos. O último que veio do Flávio Dino com aumento dos impostos. Nesse projeto de lei tinha aumento de impostos, aí tinham 3 coisas que eram positivas, né? Um apoio maior à micro e pequena empresa, que é a minha bandeira, enfim, outras questões que tinham lá. Só que você achar justo você colocar um projeto de lei que tem um aumento de imposto que é altamente maléfico para a população e colocar no mesmo projeto para forçar a oposição a votar a favor outras questões que teoricamente são questões positivas para a população, aí nós não podemos aceitar. Então eu votei contra esse projeto e eu disse o seguinte, eu estou votando contra o projeto porque eu não voto a favor de aumento de imposto. Mas as questões que foram boas, vamos rediscuti-las, vamos fazer novos projetos de lei com questões, cada uma tratando de sua questão. Então é muito polêmico nós discutimos aqui o que é bom para a população e o que não é, né? Então o nosso papel aqui é não ser o papel de um governista que simplesmente tem que votar a favor de absolutamente todos os projetos de lei do governo, sabendo que aquilo não atende ao seu eleitor e não atende à população do Maranhão. Eu não acredito que tenha um deputado ali, governista, que votou a favor do aumento de impostos, que acredite que o aumento de impostos é bom para o Maranhão, é bom para a população. Eu não acredito que deputados históricos na luta em favor dos professores da rede estadual, que estiveram na legislatura passada, possam estar contentes votando contra os professores estaduais. Então, são questões como essa que nós precisamos analisar. Eu, de oposição, vou passar sempre um pente fino em todos os projetos de lei que vêm do Executivo para casa. Porque podem ter situações boas para a população, mas sempre tem, e pela experiência que eu tenho de 4 anos na Assembleia, tem muitas questões ali que são pegadinhas que a gente tem que discutir. Pegamos aqui recentemente uma declaração sua, um embate no Twitter. Você gosta muito de usar o Twitter, assim como o governador Flávio Dino. É um embate seu com o ex-secretário e agora deputado federal Márcio Gerri. Nós temos aí, inclusive, aí nas imagens, falando sobre a visita que o Márcio, alguns deputados federais, o próprio governador já esteve lá em Brasília, reunido com o vice-presidente Hamilton Mourão, e você avalia que eles querem boicotar o governo Bolsonaro. É isso mesmo, deputado? Claro que o Márcio Gerri e o Flávio Dino querem boicotar o governo Bolsonaro. Até o Flávio Dino, todo mundo sabe, tem um sonho. O sonho do Flávio Dino é ser candidato a presidente do Brasil pela esquerda brasileira, pelo PCdoB, fazendo contraponto, certo?
com o Bolsonaro. Então, nós já vimos inúmeras declarações de Flávio Dino falando mal de Bolsonaro, fazendo oposição irresponsável contra Bolsonaro, e uma série de situações como essa. Então, é muita cara de pau você agora querer chegar dentro do governo Bolsonaro e chegar para o Bolsonaro e dizer: não, Bolsonaro, agora eu vou ser seu parceiro. Agora, Bolsonaro, nós vamos fazer aqui uma parceria. Mas a parceria, ela não é boa para o Maranhão. A parceria não é pelo benefício do Maranhão. A parceria é pelo benefício do projeto político do PCdoB do Maranhão. Porque para o Maranhão não é. E aí eu utilizo aqui um exemplo muito bom que está vigente, que é o maior medo que o governador tem nessa gestão do Bolsonaro. O Bolsonaro quer que o governo estadual devolva o Porto do Itaqui para o governo federal. O Porto do Itaqui, historicamente, ele é do governo federal. Existe uma concessão para o governo estadual, lá de trás. E o governador Flávio Dino, que diz que está fazendo uma excelente gestão no Porto do Itaqui, na verdade, está fazendo uma improbidade administrativa, que é retirar recursos do Porto do Itaqui e transferi-lo para o governo do Maranhão, para o tesouro do governo do Maranhão. O que é uma improbidade administrativa, porque no contrato que existe entre a União e o Estado, o governo estadual é obrigado a reinvestir todo o lucro que ele tem dentro do Porto do Itaqui em melhorias dentro do porto. Não pode pegar esse dinheiro e colocar em outras questões do Estado. Tem que reinvestir dentro do Porto do Itaqui. E o governador Flávio Dino já sacou mais de 200 milhões de reais de dentro do Porto do Itaqui para cobrir rombos e irresponsabilidades administrativas do seu governo. É importante, sim, claro, deixando as questões políticas de lado, que o governo do Estado tenha essa parceria com o governo federal, até para que o povo maranhense não seja prejudicado. Mas, na campanha, nós temos um vídeo que o senhor se refere ao Lula, sobre a campanha eleitoral, e você, não sei se apoiou Lula ou Bolsonaro, mas nós temos um vídeo aí sobre, no interior do Maranhão, sobre ao lado da Rosiana falando do Lula. Vamos acompanhar. Sabe o que andam dizendo no Maranhão? Sabe o que andam dizendo no Brasil inteiro? Que a Rosiana é a Lula do Maranhão. Quem gosta de Lula, levanta a mão. A Rosiana é a Lula do Maranhão, porque a Rosiana... Olha aqui, Carneiro. Lula livre, Lula livre. Olha o Carneiro aqui do lado. Lula livre. Por quê? Nós votamos nele. Se ele for candidato, nós votamos no Lula. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Como é que a Lula do Maranhão não vai votar no Lula? O senhor votou no Lula ou votou no Bolsonaro? Primeiro, Lula não foi candidato. Essa foi a primeira questão que aconteceu aqui. Então, primeiro, o que eu vejo desse vídeo? A Rosiana é a Lula do Maranhão, porque na época em que a Rosiana era governadora, o Lula era presidente. E aí, as maiores transformações que ocorreram a nível sociais no Maranhão foi uma parceria entre a Rosiana e o Lula. Hoje, infelizmente, estamos vendo que a pobreza no estado do Maranhão cresceu com o governador Flávio Dino. Quando eu falei do Lula, é porque o Lula colocou o Haddad, que era candidato, né? Filme de porte, né? Pois é. Você votou no Haddad ou no Bolsonaro? Vamos lá. Aí o que ocorreu? Aí o que ocorre? Aí o Lula, isso que eu digo, a Rosiana é a Lula do Maranhão. Por isso que eu falei agora nesse vídeo. Muito bem. Nesse primeiro instante, que foi bem no comecinho das eleições, o Lula ainda era pré-candidato. E o Lula tem essa tradição de fazer parcerias aqui com o nosso grupo, com o Grupo Sarney. Todo mundo sabe disso, inclusive José Sarney foi presidente do Senado e o ajudou muito quando ele era presidente da República, né? Inclusive não deixou ele cair naquela situação que era do mensalão. Mas, se o Lula fosse candidato, certamente nós teríamos que apoiar o Lula. Que o Lula, nós achávamos até então que o Lula ia apoiar a Rosiana. Só que o que aconteceu? O Lula não foi candidato. O Lula colocou o Haddad. O Haddad veio ao Maranhão
deu apoio ao Flávio Dino, contrariando uma tradição e uma parceria de décadas que ele tinha com o nosso grupo político, e deu no que deu. Então, eu posso lhe dizer, no primeiro turno e nem no segundo turno, eu votei no Haddad. Mas se fosse o Lula, e o Lula confirmasse a parceria que tinha conosco, é outra pessoa. O Lula é outra pessoa. Primeiro que o Lula talvez não teria nem perdido as eleições. Mas eu também, John, fui um dos primeiros parlamentares no segundo turno, depois disso tudo acontecer, no segundo turno, fui o primeiro parlamentar de mandato a declarar apoio ao Bolsonaro. Fui o primeiro de mandato a declarar apoio ao Bolsonaro. Não vou ganhar nada com Bolsonaro, não pedi nada para Bolsonaro, nunca conheci o Bolsonaro. Aliás, eu acho que esse começo de governo do Bolsonaro está péssimo, ele precisa melhorar muito, porque esse começo de governo está péssimo, ele precisa tomar rédea daquilo e mostrar como ele era na campanha, que na campanha ele fazia arminha e tal, e ia para cima e dizia que ia botar moral no Brasil. Ele tem que mostrar que ele vai tomar conta desse país e ter garra. Então, essa daí é a minha mensagem. Não faço parte do governo Bolsonaro, não quero fazer parte do governo Bolsonaro, nunca fiz parte de governo Lula, nunca fiz parte de governo Rosiana, nunca fiz parte de ministério algum. Como eu disse há pouco, até os 35 anos vim tocando meus negócios, sou empresário, sou administrador e aos 34 anos acumulei toda essa minha trajetória aí, tendo o meu único emprego público de todos os tempos, que foi o emprego dado pelo voto popular. Nunca tive emprego dado por família, por boquinha política, e nem quero. Se o Bolsonaro vier hoje aqui e quiser me dar uma secretaria de executiva em Brasília, ou uma superintendência aqui, não vou aceitar, até porque eu não sei o que vai dar esse governo. O Sarney está bem próximo do Bolsonaro, né? Nas festas lá, brindando com ele. Mas nesse ponto é engraçado que você e o grupo do Flávio estão alinhados, né, em relação à posição ao Bolsonaro. Não, veja bem. Daqui a pouco, deputado, vamos ao intervalo. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com o deputado Adriano e fazendo, claro, um ping-pong com ele. Estamos de volta e aqui o deputado Adriano falando sobre Bolsonaro, é isso, deputado? É isso. Então, John, a questão de Bolsonaro é muito simples. Nós apostávamos que o Bolsonaro ia fazer um bom governo. E da parte da economia até agora tem feito. Pequenos problemas que ocorrem, problemas pequenos de falta de garra, que eu acho que está faltando nele. É a falta de garra. Eu acho que o Bolsonaro tem que ter mais garra, aguentar aqueles filhos dele lá. Você gosta de falar do clã Sarney, mas o clã Bolsonaro é terrível. Terrível. E segurar esse clã Bolsonaro lá e tentar fazer um bom governo. Então essa é a minha crítica. A crítica que eu faço é essa. Uma crítica descompromissada. Como eu te disse, não quero nada do governo dele, não espero nada dele. Mas o Bolsonaro, que se vendeu durante as eleições como anticomunista, que eu sou, eu simplesmente disse, eu vou me juntar com os que têm mais ou menos o mesmo pensamento meu. Então eu me juntei ao Bolsonaro e declarei apoio a ele como um anticomunista. Mas isso não quer dizer que eu não tenha críticas. Tenho críticas sim em relação ao Bolsonaro. Eu acho que ele tem que dar uma olhada lá dentro de casa, pegar com mais firmeza, agora que ele já fez a operação da faca lá, já está tudo melhorando, para que ele possa ir em frente e conseguir pegar esse Brasil direito, pelas rédeas e tocar uma boa gestão, porque senão acabou. Recentemente o site Antagonista publicou uma matéria e vários blogs também publicaram que você agora só é deputado Adriano. E muitos dizem, bom, mas por que só deputado Adriano? É vergonha do sobrenome Sarney? Qual o motivo, deputado, de agora estar renegando o nome Sarney? John, em primeiro lugar eu quero dizer e deixar bem claro para todo o Maranhão. Eu não tenho vergonha no meu nome. Eu me chamo José Adriano Cordeiro Sarney. Não tenho vergonha do meu avô, da minha tia, do meu pai, de nenhum Sarney da minha vida. Pelo contrário, eu sou muito apaixonado por todos eles, amo todos eles. O que ocorre é aquilo que eu já venho falando nessa nossa entrevista há muito tempo. Nós precisamos
parar esse debate que não vai levar para lugar nenhum. Esse debate do Sarney anti-Sarney, aqui na ilha, PDT, anti-PDT, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós precisamos avançar. Meu nome é José Adriano Cordeiro Sarney. Meu nome é Adriano Sarney, nunca vou deixar disso. Só que aquilo foi um recado que eu dei dentro da Assembleia Legislativa e que deu efeitos até nacionais, porque saiu num site que é nacional, que é o Antagonista, e que foi uma mensagem que eu mandei assim, disse assim, gente, tá na hora, vamos olhar daqui para frente, vamos ver o Maranhão, vamos debater ideias e vamos parar com essa questão de Sarney anti-Sarney. Até porque o último Sarney que governou o Estado, e eu não fiz parte desse governo, foi no governo retrasado, que foi o governo da Rosiana. O governo passado foi do Flávio Dino, o retrasado foi da Rosiana. Então, eu fiz isso uma forma de provocar e deu certo. Talvez agora que o recado foi dado, eu possa até voltar, em vez de ser chamado Adriano Sarney, eu posso até ser chamado no placar de José Sarney, porque meu primeiro nome é José, aí depois vem Adriano Cordeiro Sarney. Então eu tenho legitimidade para colocar no placar José Sarney, que tal, hein? Vai ser outra confusão. Bom. Então, José Sarney, vamos ver algumas fotos aí, vamos colocar umas fotos aí, um ping-pong rápido de alguns nomes da política maranhense, você vai comentando, fique bem à vontade para falar de cada um. Vamos lá, Flávio Dino. Flávio Dino perdeu uma grande oportunidade de fazer um excelente governo no estado do Maranhão, perdeu uma grande oportunidade para aqueles que confiaram e que confiaram novamente nele nessas eleições. Esses 4 anos vão ser anos dificílimos para o estado do Maranhão, é um estado que está atolado em problemas financeiros, por incompetência durante as eleições, pelo poderio que foi despejado nessas eleições, e estou aqui, é claro, para fiscalizar, para reclamar, para dar sugestões, e nós queremos ver o bem do Maranhão, mas infelizmente o Flávio Dino, que é uma pessoa que tem um histórico, nada pessoal contra ele, de forma alguma, eu acho que chegou onde chegou porque tem competência, mas eu acredito que o Flávio Dino desperdiçou aí a esperança do povo maranhense. Seu avô? Meu avô é um ídolo para mim, é um mestre das relações humanas, um gênio, um cara que foi presidente da República, fez toda a transição de uma ditadura militar para uma democracia, criou o seguro-desemprego, foi José Sarney, criou o seguro-maternidade, criou o direito de você ter a sua casa, aquele que é endividado e que tem a sua casa e que o banco quer tomar a sua casa própria, não pode tomar casa própria, José Sarney. E, enfim, inúmeros benefícios que José Sarney fez para o Maranhão, mas, sobretudo, ele conseguiu fazer essa transição importantíssima, que foi a transição da ditadura militar para a democracia. Então, meu avô é uma pessoa que me inspira. Um líder como ele, John, no Maranhão não terá pelos próximos 200 anos. As pessoas querem de vez em quando, pelo meu sobrenome, pelo meu parentesco, querer falar que eu posso um dia chegar perto de José Sarney. Não posso, é impossível. Ele é um gênio, ele é membro da Academia Brasileira de Letras. Hoje só não é presidente da Academia Brasileira de Letras porque não quer, porque já não está afim. Mas ele é um gênio. Então um gênio como esse não haverá durante muitos anos no Maranhão, no Brasil e talvez no mundo. Fala até que você pode ser candidato à prefeito de São Luís, é verdade? Eu fico muito contente quando as pessoas lembram de mim para concorrer a prefeito de São Luís. Eu acho que São Luís realmente precisa de muito debate, precisa ser debatido as ideias de São Luís, precisa ser debatido a gestão de São Luís. O partido que eu faço parte vai certamente fazer parte e se inteirar das eleições aqui da capital, né? Vai ter que fazer parte das discussões e estou à disposição. Hoje mesmo estive conversando com o César Pires e o César Pires ventilou essa ideia também dessa candidatura, essa pré-candidatura minha a prefeito de São Luís e vários outros militantes do nosso partido, mas eu acho que nós temos muito tempo pela frente, vamos discutir e debater São Luís, eu acho melhor a gente avançar. Vamos lá, mais um próximo, Bolsonaro. Pois Bolsonaro, como eu disse, me identifico com ele no que tange a questão anticomunista. Eu acho que o discurso dele do anticomunismo no Brasil
foi uma coisa que me atraiu, até porque aqui é a minha luta contra o governo que aí está. Acredito que, nesse primeiro momento, ele não está fazendo um governo que eu esperava. Eu acho que ele não está tomando rédea da situação. Eu acho que ele tem que dar um chega para lá nesses filhos dele. Eu acho que ele tem que chamar esses aliados dele e dar um jeito, conversar e ser mais duro, porque ele se mostrou um militar, ele se mostrou um durão. Então ele tem que agora mostrar o porquê que ele veio. Vamos lá, mais um. Seu pai. Sarney Filho também é um ídolo para mim. Sarney Filho é uma pessoa que me ensinou a importância que é ter uma bandeira. Uma bandeira. O Sarney Filho foi deputado federal algumas vezes, nunca teve grandes pretensões para ser presidente do Congresso, essas coisas todas, que ele poderia também ser governador do Maranhão. Enfim, ele é uma pessoa de bandeira, uma pessoa ideológica. Então isso me fez pensar muito sobre a minha situação hoje, o que é a política de hoje. Essa política de hoje, que alguns falam que é a nova política, é uma coisa que o Sarney Filho já vem fazendo há 30 anos, que é ter uma bandeira que não é uma bandeira que vai lhe trazer benefícios financeiros ou benefícios até mesmo de votação, né? Muitas pessoas, a população, acha muitas vezes que essa situação do meio ambiente é uma situação muito delicada, né? Tem uma briga muito grande com os agricultores que têm muitos recursos e que pode também jogar contra você. Então é um direito difuso que está aí para cuidar dos seus filhos, dos seus netos, do futuro da nação, mas que é uma bandeira que ele leva a cabo e nada mais, nada menos, foi a maior autoridade por 2 vezes no nosso país, a maior autoridade de meio ambiente, que é ser ministro do meio ambiente. Foi 2 vezes ministro do meio ambiente, é uma pessoa que merece estar onde ele está e hoje é secretário do meio ambiente de Brasília. O próximo é não sei que você admira muito, gosta muito dele, que é o Márcio Gerri. O Márcio Gerri, eu já tive vários debates com o Márcio Gerri no Twitter, e quando eu encontro com o Márcio Gerri, falo com o Márcio Gerri tranquilamente, ele me chama de Zé Adriano. Zé Adriano. O cafeteiro também fala, o Rogério, né? Zé Adriano. Zé Adriano, né? E aí é uma pessoa que, como eu disse, Coutrinho, John, a gente aprendi muito na minha família o seguinte: quando você está no embate político, você tem a sua ideologia, você tem o seu pensamento e você combate aquilo. Né? É normal, é natural, muitas vezes tem briga, tem confusão. Mas a vida pessoal, eu não estou aqui para julgar a vida pessoal de Márcio Gerri, eu não estou aqui para julgar a vida pessoal de Flávio Dino, de Holanda Júnior. Então, na vida pessoal, a gente vai tocando. Agora, que a ideologia do Márcio Gerri está completamente errada, aí eu não tenho a mínima dúvida, porque o Márcio Gerri, além de ser o grande manda-chuva da comunicação de Flávio Dino, que isso ele faz bem, porque ele faz uma comunicação... Ele é deputado. Ele é deputado hoje, mas ele cresceu fazendo a comunicação do Flávio Dino e fez uma comunicação do Flávio Dino desde os primórdios, começou com essa questão das mídias sociais, mas eu não concordo com o jeito dele fazer comunicação, eu não concordo com o jeito dele fazer política, eu não concordo, e é por isso que eu me auto-intitulo anticomunista, com essa forma dos comunistas argumentarem e distorcerem essas invenções. Por que eles inventam as questões do Sarney, anti-Sarney? Por quê? Para não debater a gestão. Eles te atacam pessoalmente para não ter que responder uma falha que eles têm. Aí, por exemplo, eu estou debatendo aqui com um deles, aí, vamos lá, eu estou falando de uma questão que existe, uma questão atual, um problema de mobilidade urbana em São Luís ou no Maranhão, um problema de segurança no Maranhão, alguma coisa assim. E aí o argumento deles, tudo formulado pelo Márcio Gerri, é o quê? É atacar, chama ele lá de netinho disso, netinho daquilo, que é Sarney, que é isso. Então, eu acho que está errado. Esse tipo de comunicação não ajuda e não dá transparência ao governo. É uma questão mais de molecagem, é uma questão mais de... parece mais com briga estudantil do que realmente com gerenciar e administrar um governo, um estado que é forte, sim. Não é, o Maranhão não é pobre, é a 16ª maior economia, temos que respeitar. Agora precisamos avançar, existe muita pobreza no Maranhão, existe, aumentou a pobreza com o Flávio Dino, aumentou a pobreza com o Flávio Dino, mas nós precisamos ser sérios, ser competentes para que a gente possa avançar cada vez mais. Muito bem, a gente finaliza nosso bate-papo, nossa entrevista, deputado Adriano, ou José Sarney, daqui para frente José Sarney, né? E
Agradecemos você que ficou conosco até agora e no próximo sábado às 9 horas nós temos um novo encontro marcado aqui na TV Difusora.